Olá, muito bom dia mais uma vez em nome de Jesus. Você já ouviu falar sobre memória afetiva? São aquelas memórias que nós temos e que em determinados momentos, quando estamos conversando ou mesmo que sozinhos, nós nos lembramos de algumas coisas da nossa infância, da nossa vida, da nossa família e que nos trazem aquela nostalgia, aquela saudade, ou então o cheiro de uma comida, ou então o perfume que seja de uma simples planta, de uma simples flor. E nós passamos então a ficar saudosistas, lembrando das coisas boas que nós vivenciamos e que nós não temos mais. E é claro que podemos ter se nós, talvez aqui, nos posicionarmos no sentido de resgatar todas aquelas coisas gostosas que nós vivenciávamos. Claro que já faltarão pessoas amadas, queridas, que já não se encontram mais conosco, mas a herança, as falas, os cheiros, a alegria, tudo isso pode ser resgatado, pois nós perpetuamos através do outro, através daqueles que conviveram com a gente, todas estas situações. E eu estou aqui no campo, nós estávamos agora há pouco conversando sobre isso, sobre quando, se você olhar aqui atrás, tem uma plantação de milho, e quando que se juntava para todo mundo fazer a pamonha, as famílias, matava-se o porco capado para extrair a gordura, a carne, e era um dia, dois de festas. Eu peguei algumas vezes isso e como eu sinto falta. E com toda certeza você sente falta também de alguma coisa e que em determinado momento algo te faz lembrar e faz com que você tenha o coração meio que doendo por não ter mais esta oportunidade. Sabe, eu fiquei imaginando aqui agora sobre a memória afetiva de Deus em relação à nossa vida. Sabe, aquele determinado momento da nossa vida, seja de criança, seja de adolescente, de jovem ou de adulto, que nós tínhamos aquele anseio de irmos até a igreja, de nos reunirmos com os nossos familiares, com os nossos irmãos. E quando nós tínhamos aquele fervor, aquela vontade em relação à nossa ou batismo, a profissão de fé, ou o catecismo, a primeira comunhão, a crisma, aqueles momentos, aquelas festas gostosas que eram feitas ali no salão social da igreja e que de repente hoje nós já não temos mais, porque o tempo nos roubou isso e nós permitimos. E aí eu fico imaginando quanto dessa memória afetiva Deus tem em relação ali a mim, a você, a nossa família, a nossa igreja. Ah, com toda certeza Ele sente muita falta. E hoje, com a questão pós-pandemia, onde a gente percebe que tudo tem se esfriado, que tudo tem estado tão mais monótono, mais calmo, onde as pessoas já não têm mais intensidade no viver em relação às coisas, principalmente espirituais. Mas também falta na parte da relação, no relacional, com o outro, com o irmão, até mesmo com a própria família. E isso é muito triste. Claro, a gente sabe que isso até é uma profecia bíblica, que diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. Mas o que é interessante é que as pessoas muito próximas da morte, elas sempre pedem e anseiam para que Deus se lembre delas na hora da sua partida e que essa memória afetiva de Deus o faça ter graça, misericórdia, para que nós possamos ir para o céu e estarmos ao lado dele, ao contrário de irmos para um outro lugar distante dele. Então, pense nisso um pouquinho aqui, agora, a respeito das memórias afetivas de Deus sobre você, sobre a tua vida. E resgate, busque, mude, transforme, faça com que Deus tenha orgulho de você e que seja algo extremamente natural, porque se Ele tem saudade de você, é porque você é importante para Ele.
e ele pagou um preço muito especial para que nós pudéssemos, ao sair desse plano terreno, termos uma vida totalmente diferente ao lado dele. Ele se preocupou com isso, mas ele também sabe que isso não depende somente dele, depende exclusivamente do teu posicionamento aqui hoje. E que bom que ele tenha sempre essa memória afetiva minha, de você, da sua vida, da sua família, em relação ao relacionamento com ele. Mas que ele não tenha saudade, mas que ele tenha apenas recordações e boas lembranças por saber que o aqui e o hoje continua dentro daquilo que ele te chamou, para ter vida, para ser um adorador, para ser um agente transformador, um pregador do Evangelho, das boas novas do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus recaiam sobre ti, tua vida, sobre as tuas memórias afetivas, fazendo com que você sempre volte e esteja presente de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Feliz domingo, feliz semana, em nome de Jesus. Final, simples assim. Beijo no coração.